Temos lido o livro de Mateus, já terminamos a terceira semana dessa leitura. Você que ainda não conseguiu acompanhar, está em tempo de acompanhar, porque segunda-feira vamos começar no capítulo de número 16 de Mateus. Estamos lendo um capítulo por dia. Não dói, não dá nem para sofrer. Um capítulo por dia, e estamos incentivando as famílias a lerem juntas. Se você quer o calendário de leitura, pegue o seu calendário de leitura lá na recepção com a Érica. Quando você deixar aqui o culto nessa manhã, você pode marcar a sua leitura. E também nós estamos trazendo a cada domingo um texto, a exposição de um texto, fruto da leitura da semana. Semana passada, não sei se você se recorda, se você estava aqui ou participou do culto online, nós falamos sobre uma vida de oração para aqueles que querem resultados melhores. Jesus sabia que precisava orar. Ele estava num corpo mortal. Ele precisava orar. Jesus acreditava na oração, por isso ele orava. Jesus, o sucesso de sua vida pública, o segredo da vida pública de Jesus era a sua vida privada. Jesus ensina os seus discípulos a orar. Hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 14 de Mateus, versículo 34 a 36. Mateus 14, 34 a 36. Anunciamos durante a semana, no convite que fizemos nas mídias sociais e nos grupos aí da igreja, a seguinte pergunta: o quanto realmente desejamos Jesus? O quanto realmente desejamos Jesus? E assim nós vamos ler o texto bíblico. Se você não tem uma Bíblia em português e deseja uma Bíblia em português, física, de papel, nós temos uma Bíblia para você. Também pode buscar na recepção quando terminar esse culto. Se você precisar de uma Bíblia agora, você pode levantar a mão e também alguém pode chegar até você com uma Bíblia para você, caso você precise de uma Bíblia. Mas o texto que vamos ler está em Mateus 14, 34, também aqui na nossa tela, se você assim preferir. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Pai, nesta manhã, mais uma vez, nenhum poder humano pode trazer a revelação da tua palavra sem a intervenção do teu Santo Espírito. Nós não estamos aqui porque temos uma expectativa de um poder humano atuar nas nossas vidas. Nós não estamos aqui para voltarmos para casa do mesmo jeito. Nós acreditamos do poder dos céus. Nós acreditamos do poder no nome de Jesus. Nós acreditamos que este livro que acabamos de ler é a tua palavra. Nós acreditamos que ela é viva e que esse texto é vivo. E ele é tão vivo que ele falará conosco nessa manhã. Ele vai nos confrontar com nossa própria situação e vai nos levar a mais uma decisão na tua direção. Nenhuma palavra que saia da minha boca, Pai, tem poder para mudar a vida de ninguém. É o Senhor com o seu poder. Então eu peço que tenhamos aqui ouvidos abertos, coração e mente, sem qualquer resistência, para sermos cuidados pelo Senhor nessa manhã. Estabelece um canal entre o teu trono da graça e esse lugar.
Venha a nós, ó Pai. Venha a nós, nós pedimos. Nessa manhã, Pai, todos somos, mais uma vez, estamos dizendo ao Senhor, somos carentes do Senhor, somos necessitados, somos miseráveis pecadores, ó Pai. É isso que somos, diante de um Deus poderoso, gracioso, amoroso. Fala conosco, Senhor, porque precisamos do Senhor, mais uma vez, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Atravessaram de onde para onde? Vieram de onde? Estavam fazendo o quê? Lembre-se que o texto anterior vai falar que Jesus foi para o outro lado do mar, ou um grande lago, que era chamado de mar, para tentar descansar. Tinha recebido notícias que não eram muito boas, mas a multidão o alcançou do outro lado. E como a multidão o alcançou, ele continuou servindo a multidão, e ficou tarde, não tinha alimento. Jesus fez a outra multiplicação dos pães ali. E depois de um dia tão cansativo, Jesus então fala para os seus discípulos: voltem navegando, eu vou ficar mais um pouco aqui para orar. E Jesus manda os seus discípulos para a tempestade. Porque a tempestade não é surpresa para Jesus. Ele manda os seus discípulos para a tempestade. E eles vão navegando, e há uma revolução no mar ali, naquele lago imenso. E Jesus então vai ter com seus discípulos andando por sobre as águas. Eles ficaram apavorados. Tem um fantasma andando sobre as águas. E ele logo falou: não tenham medo, sou eu. Pedro fala: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E ele fala: então venha. Não fale duvido para Jesus, porque ele vai te desafiar. Duvido que você me chama para andar sobre as águas. Então é agora. E Pedro começou, depois temeu, Jesus se segurou pela mão e os dois entraram no barco. É o final dessa viagem, é ancorar em Genezaré. É assim que eles ancoram. Eles passam por essa situação e ancoram nesse lugar. É interessante que o lugar onde eles chegam é um lugar muito interessante. Genezaré era conhecida como uma planície muito produtiva. A região tinha um solo muito rico para a produção, para o plantio. Era uma região que qualquer israelita gostaria de dizer: eu queria ter um terreninho lá em Genezaré. Ali é um lugarzinho bom, quem sabe até me aposentar lá naquele lugarzinho. E ele chega ali. Mas você se recorda também que na nossa leitura de Mateus, capítulo 11, 20 a 24, Jesus ele traz uma palavra de juízo para lugares. Ele cita alguns lugares em Mateus 11, 20 a 24. Jesus trabalhou tanto, curou tanto, libertou tanta gente, fez tantos sinais em Cafarnaum, por exemplo, era a cidade dele, onde ele morava. E não deram qualquer importância. Jesus: olha, o juízo para Cafarnaum vai ser muito difícil. Porque eu morava lá, eu estava lá com eles e eles não creram conforme poderiam crer. Lugares, cidades, pessoas. Lembrem de Gadara. Jesus chegou ali em Gadara e viu o relato de um evangelista falar de 2 endemoniados, outro evangelista fala de 1 endemoniado. Aquelas pessoas estavam sofrendo tanta ação do mal que correntes não conseguiam prendê-las. E em Gadara, Jesus liberta
aqueles homens ou aquele homem daquela situação, e os porcos recebem aqueles espíritos imundos e se precipitam. As pessoas de Gadara pediram para Jesus ir embora de lá. Cada lugar se comporta de uma maneira em relação à presença de Jesus. Lugares não falam, lugares não sentem, lugares não decidem. Pessoas pensam, sentem e decidem. Aqui, Jesus chegou num outro lugar, vindo dessa viagem. Ele chega ali na planície, chamada o paraíso da Galileia. Era como era conhecido esta região. As pessoas que viram Jesus chegar em Genezaré eram pessoas diferentes. Elas não eram como algumas pessoas de outros lugares por onde ele já tinha andado. Vejamos. Eles primeiro, de cara, reconhecem Jesus. Jesus chegou e eles já reconheceram. Eles não tiveram qualquer resistência em relação à pessoa de Jesus. Sabe o que parece? Eles estavam prontos. Eles estavam na expectativa. Jesus chega e eles reconhecem. E não só isso. A Bíblia fala que eles reconheceram Jesus e aqueles que o viram logo de imediato trataram de espalhar a notícia. Ele chegou até nós. Ele está aqui. Algo importante, algo raro, algo poderoso está acontecendo em Genezaré. Ele está aqui. Nós não podemos ocultar essa notícia. Nós não podemos dizer diferente. Nós precisamos anunciar que Ele, o Messias, está aqui. E numa ação repentina e um movimento grande, eles começam a passar a notícia. Lembre-se, naquela ocasião ainda não existia o iPhone 13. O número ali era o 0. Não tinha WhatsApp, não tinha rádio, não tinha TV. Essa notícia para correr assim era na canela, no cavalo, sei lá como. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele chegou, Ele chegou. A presença de Jesus foi importante para eles. Ele está aqui. Aquela gente de Genezaré, eles sabiam a importância de ter Jesus com eles. Não guardaram para si. Jesus, aproveitando que está sua gente, a fila está pequena, dá para dar uma curadinha ali só no nosso grupo aqui? Minha sogra ali não está muito bem, tem a tia que está meia coisa, o menino que nasceu com o pé meio tortinho, dá para dar já assim uma faxina aqui em casa? Não, eles não retiveram a notícia. Eles chamam a todos que estivessem presentes. Aquele povo também tinha uma outra característica. Era um povo que cuidava. Aquele povo cuidava. Ô gente, quem não queria estar com Jesus? Quem não tinha alguma coisa para ser resolvida? Quem não tinha uma demanda? Quem não estaria precisando de uma moradia? De um jumentinho para arar a terra? Ou de qualquer outra necessidade? Todos estavam precisando de alguma coisa. Mas o pessoal de Genezaré sabia priorizar aqueles que deveriam ser os primeiros da fila. Sabe quem? Os doentes. A Bíblia fala que lhe trouxeram os seus doentes. Numa família nós temos 5, nós temos 3, nós temos 4, nós temos 15, temos 17. Primeiro aqueles que estão
sofrendo mais. Vamos colocar essas pessoas em contato com eles. E eles fizeram isso. Interessante que Jesus fala em Marcos 2,17. Eu vim para os doentes. Eu vim para os que estão doentes. Eu não vim para os que não necessitam de médico, de atenção, de conforto, de consolo ou de cura. Eu vim para aqueles que necessitam de tudo isso. E os habitantes, moradores de Genezaré sabiam disso. A Organização Mundial da Saúde diz que, ou define que, saúde não é apenas a ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Isso quer dizer que é possível que alguém diga, fulano está doente, o outro não está doente. Mas se eu for olhar para essa definição, e se eu for olhar para a cosmovisão bíblica do que é saúde, e do que é bem-estar, e do que é estar bem, quantos doentes nós temos aqui nessa manhã? Eu não estou falando de teste positivo ou negativo sobre gripe, coronavírus. Eu estou falando numa amplitude muito maior do que é saúde e do que é doença. Se eu puder colocar doença dentro ou fora das aspas, quanta doença nós carregamos ao longo da vida. Quantas doenças entraram em nós por conta de algo que ouvimos quando criança, ou sofremos ao longo da vida, alguns como criança, outros como adultos. E esse comportamento permanece até hoje. Quantas doenças nós temos para serem curadas? O texto avança e aquela gente era uma gente que aprendeu uma palavrinha diferente. Eles aprenderam a suplicar. Suplicar não é reclamar. Eu sempre acho que uma pessoa, enquanto está no estágio da reclamação, pode ficar tranquilo, porque está longe do estado da cura. Está longe. Quem está no estado da reclamação está distante do estado da cura. Muito distante. Porque suplicar é algo diferente. Suplicar não é falar de qualquer maneira. A gente vê Jesus curando de várias formas. Mateus 8, de 1 a 4, Jesus estende a mão e toca nos leprosos e os cura. Mateus 8, 14 a 15, ele pegou a sogra de Pedro pela mão. Sogras, há solução para vocês. E ele cura a sogra de Pedro. Mateus 8, 16, limpou pessoas de espíritos imundos com a sua palavra e curou os doentes. Mateus 8, 26, repreendeu o vento e o mar com sua voz. Mateus 8, 28, com a sua voz, o endemoniado gadareno foi limpo. Mateus 9, de 4 a 6, dentro de sua própria casa, perdoou os pecados e curou o paralítico com sua voz. Já em Mateus 9, 30 a 31, tocou em 2 cegos. Mateus 12, 13, o homem que tinha a mão atrofiada, teve a mão curada pela ordem da palavra de Jesus. Mateus 14, mesmo capítulo que estamos lendo, ele multiplica os pães. Mateus 14, 22, ele anda por sobre as águas. E por que não lembrar de Mateus 9, de 20 a 22, que é uma das primeiras experiências de alguém que não recebeu uma cura por ordem verbal, nem pelo toque de Jesus, mas a mulher que tinha uma hemorragia grave. Há 12 anos tinha gastado tudo que tinha buscando a cura.
ela decidiu tocar nas vestes de Jesus e ele sentiu que saiu o poder. Agora, aqui em Genezaré, eles priorizaram os doentes. E esses doentes, ou essas pessoas necessitadas, estavam ali usando uma palavra grega, parakaleo, suplicando. E o melhor significado para essa palavra seria chamar por conforto, por consolo, por encorajamento, por ajuda. Suplicar é um estágio diferente de quem diz, quem sabe vai dar certo. Vamos orar, irmão, Deus pode tudo. Suplicar é não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais como andar nem mais 1 centímetro. Eu não aguento mais. Eles suplicavam para que pudesse tocar em Jesus, para serem curados. Os primeiros que viram Jesus o reconheceram, fizeram a notícia correr, trouxeram pessoas, mas priorizaram os que estavam em situação pior. E estes suplicaram para que simplesmente pudessem tocar nas vestes dele. Aquelas pessoas em Genezaré estavam prontas para estar diante do Messias, quebrantados, sem forças, rendidos em todos os sentidos. Não existe mais solução de qualquer parte, só o Senhor. Lembro-me que estava eu e a Alessandra grávida do André Gabriel, e o meu cunhado, Alain, dentro de um carro, um dia de chuva no Rio de Janeiro, e nós fizemos um contorno para subir um viaduto, muita chuva, e logo na rampa de subida engarrafou o trânsito, e um motorista que está adquirindo experiência, ou mais experiente, ele está sempre olhando para o retrovisor também, e quando eu freiei o carro, eu olhei para o retrovisor. A Alessandra olhou também para o retrovisor dela, é uma boa copiloto. E um carro vinha atrás de muita velocidade, e ele aquaplanou. E ele veio na nossa direção sem conseguir frear. E antes que o carro batesse, ela gritou, Senhor, tem misericórdia de nós. Não tinha mais o que fazer. Era uma súplica. A batida foi tão forte que empenou as portas, era um carro 4 portas. O Alain bateu a cabeça no teto. Pela misericórdia de Deus, a Alessandra não sofreu nada, mas ficou no estado ainda de atenção, um pouco de dor. E contando depois o episódio, o Alain falou, ela não orou, ela clamou, porque não tinha mais nada para ser feito. Ela clamou. Eu quero lembrar a você nessa manhã, Jesus está presente. Eu quero lembrar a você nessa manhã que tem muito mais doença para Ele curar do que você pode imaginar que tem na sua vida. Eu quero lembrar nessa manhã que talvez já chegou a hora de parar de reclamar e já chegou a hora de suplicar. Jesus curou todas aquelas pessoas. Cura, o que é a cura? É um tratamento que me leva novamente à saúde. Sabe, gente? Tem gente que já se acostumou com a doença e nem sabe mais qual é a diferença de ter saúde e ter doença. Porque a doença já faz parte da sua rotina normal. O quanto realmente desejamos Jesus? Quais são os meus esforços pessoais para chegar até Ele?
Conta-se que uma avó, vendo a neta sofrer muito com uma doença difícil, morando muito longe de qualquer auxílio hospitalar, precisou deixar aquela menina em casa, fechou a porta, botou debaixo do tapetinho vermelho, andou léguas e léguas e léguas, chegou até um hospital e falou: eu preciso de ajuda, ela não está bem, ela está morrendo. O pessoal do hospital: podemos ajudar, você tem que trazer ela aqui. Não tem como eu trazer ela aqui, mas nós não podemos ir buscar, não tem condição. Aquela avó, voltando para casa, decidiu parar numa capela que estava aberta. E enquanto tinha outras pessoas orando no seu formato habitual naquela capela, ela começa a orar: Senhor, meu nome é fulana, eu tenho uma neta que se chama Maria, eu moro no vilarejo bem longe daqui, eu queria ver se o senhor podia ir lá na minha casa, só para o senhor não ter dúvida. O senhor precisa pegar essa estrada aqui direta, atravessar a ponte, virar a terceira rua à esquerda, depois vai ter um abacateiro, ali o senhor quebra para a direita. A minha casa está no final, bem assim encostadinho, num lugar que tem uma pedra bem grande. Ah, Senhor, a chave está debaixo do tapetinho vermelho. O senhor pode visitar a minha neta? As pessoas que estavam naquela capela começaram a rir da oração daquela senhora. E quando ela foi embora, falaram: como pode não saber nem fazer uma oração? Ela volta horas até chegar em casa. Ela chega em casa, encontra a neta brincando já no chão da casa. Oi, vovó, o médico que a senhora foi buscar me visitou. E ele mandou dizer que a chave está debaixo do tapetinho vermelho. A roupa dele, vovó, era muito branca. Eu nunca vi um médico com uma roupa daquela. E ele me deu um beijo e falou: você está curada. Creio que tu és a cura. É isso que nós cantamos agora? Há quem diga que o crente não mente mais do que quando está cantando. Porque não pode ficar só na emoção da música. Não pode só ficar na poesia. Porque o evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus para a transformação do ser humano. Ou nós somos como os de Genezaré, ou nós vamos viver uma vida que pode parecer com o evangelho, mas não será o evangelho. Nessa manhã, eu quero lembrar você que os seus esforços e superação para chegar até Jesus, e como o profeta fala, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, esse é o nosso desafio como cristão. Os seus esforços para continuar chegando até Jesus passam pelo reconhecimento de quem é Jesus e de que Ele está presente. Passa por sua convicção de que estou doente e preciso da cura. Minha doença está acabando comigo. Minha doença está acabando com a minha família. Minha doença está acabando com meus relacionamentos e com os planos que Deus tem para a minha vida. Passam pela consciência de que não existem outras opções para resolver o meu problema. O que existe, querido, diferente de Jesus Cristo, é a distração, a procrastinação para esconder a sua doença e para anestesiar você de que você está doente. Meus esforços para encontrar Jesus, o verdadeiro Jesus, como Ele é, poderoso como Ele é, passam por suplicar e entender que suplicar é um estágio diferente de reclamar. E suplicar é dizer: Jesus, eu estou clamando por socorro, conforto. Eu estou clamando por descanso. Eu não aguento mais.
Quem deseja Jesus e o deseja continuamente, precisa também que parte dos seus esforços seja: eu não quero a cura somente para mim. Quero chamar a todos para comigo serem curados por Jesus. Os homens e mulheres de Genezaré, nessa manhã, 23 de janeiro de 2022, nos ensinam como sermos diferentes. Nessa manhã, você tem a mesma oportunidade. Não existe uma verdade a ser confirmada, a não ser por uma evidência, por uma prova, por um testemunho, que só vem do coração que realmente deseja Jesus como Ele é. Temos muitas definições para Jesus. Temos muitas respostas prontas para Jesus. Nessa manhã, viva Jesus como Ele é. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Eu gostaria que você pensasse sobre o que nós estamos falando aqui. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é viva. Nós não estamos aqui para cumprir uma agenda. Nós estamos aqui porque nós acreditamos no poder que há no nome de Jesus. Você no seu lugar, talvez já consegue identificar ou vai identificar qual é a sua situação. O que está acabando com você? Qual é a doença? Muitos têm uma doença que escondem da família. Eu perdi um amigo há 2 semanas atrás. Ninguém sabia, ele tinha um tumor no pâncreas. E ele já foi para o hospital numa fase terminal. Existem pessoas escondendo outros tipos de doença. Mas nessa manhã, você pode dizer para ele: Senhor, eu não aguento mais, eu estou te suplicando. O Senhor está presente, o Senhor é poderoso. Eu creio no Senhor para toda e qualquer coisa. Ore você no seu lugar. Deus, nós acreditamos que Tu é a cura. Nós acreditamos que o poder é o Senhor. Senhor, esse corpo é frágil, é limitado, como o Teu Filho mesmo já falava, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Senhor, queremos, Senhor, colocar a nossa carne no governo, na orientação, na submissão ao Teu Santo Espírito. Muitas doenças vêm disso, da ausência disso, de dizer não, não. Eu digo não para esse desejo, para essa vontade, para essa doença que tem me consumido. E eu coloco toda e qualquer questão. Eu suplico diante de Jesus. Eu só quero tocar na Tua veste para ser curado. Porque eu não quero caminhar mais com essa situação. Essa doença está acabando comigo, está acabando com a minha família. Esse é um problema que eu carrego há muito tempo. Mas nesta manhã, Jesus, eu Te reconheço. Nessa manhã, é o dia de suplicar. E amanhã, eu não vou mais reclamar. Deus, recebe o clamor do Teu povo nessa manhã. Recebe as súplicas. São muitas as orações que estão sendo feitas aqui nesse lugar nessa manhã. São várias doenças, algumas são físicas, outras são emocionais, outras são espirituais. Mas nessa manhã, Pai, o Teu povo quer tocar nas vestes do Teu Filho. Nessa manhã, Ele chegou em Genezaré. Nessa manhã, recebe o nosso clamor, a nossa súplica, porque não há outro que nós devemos seguir, pois só Tu tens as palavras de vida e paz.
ainda como você está, aí no seu cantinho, na sua privacidade, se você tem algo que você quer colocar diante de Deus nessa manhã, pastor, eu tenho uma súplica, eu tenho uma situação, eu não preciso compartilhar isso publicamente, mas eu gostaria de ser alvo da oração da igreja nessa manhã. Se você, onde você está, existe uma coisa que te incomoda, que te corrói, existe uma coisa que está te atrapalhando muito, seja pouco tempo, seja muito tempo, eu quero ser alvo da oração da igreja nessa manhã. Se você entende assim e quer levantar a sua mão, nós vamos orar por você. Eu preciso de oração. Todas as pessoas precisam de oração. Levantar a sua mão é um ato de coragem, é um ato de súplica, é um ato de dizer: eu quero caminhar tocando nas vestes de Jesus. Eu quero caminhar na súplica. Para mim não dá mais para continuar de outro jeito. Eu quero mudança. E nós vamos orar por você onde você está. Você quer mudança? É o seu dia de clamar? Você reconhece Jesus, o poder dele? Nós vamos orar agora, aonde você está. Deus, algumas mãos estão levantadas. Famílias levantam suas mãos. Pais, mães, filhos, filhas. Pessoas que estão acenando para o Senhor e estão dizendo: Deus, vem na minha direção. Eu clamo por conforto, por socorro. Eu clamo por cura. Eu clamo por consolo. Eu clamo porque não tem para quem clamar. Eu clamo porque eu confio, eu acredito no poder do nome de Jesus. Eu clamo porque eu quero subjugar a minha carne, a autoridade do teu nome. Eu clamo para mim, para a doença que eu carrego comigo, seja ela qual for, a doença que está na mente, no comportamento, no argumento, no sentimento, ou até já se transformou em algo físico no meu corpo. Eu clamo por a doença que não me adoece apenas, mas adoece alguém na minha casa também. Então eu clamo pela cura e pela libertação. Eu clamo pela saúde na minha vida e na vida também da minha família. E Deus, nós como igreja, clamamos também pela saúde da tua própria igreja. Nós clamamos pela cura, pelo teu toque, pelo teu remédio, pela libertação da tua própria igreja, naquilo que carece de libertação. Deus, nós não temos dúvida que esse lugar, esse campus é pequeno para o que o Senhor quer fazer. Então somente, Senhor, nós queremos dizer para o Senhor: curados, saudáveis, nos colocamos ao teu dispor, como instrumentos teus, para obedecer. Nessa manhã eu oro por chefes de família, pais, homens, que pedem a cura nessa manhã, Senhor. Eu clamo por esposas, por mães que pedem a cura nessa manhã. Eu clamo por filhos, adolescentes ou jovens, que pedem a cura nessa manhã, Senhor. Nessa manhã eu clamo pelos solteiros, que pedem a cura ao Senhor. Nessa manhã eu clamo pelos casais, que pedem a cura, Senhor. Senhor, nessa manhã, Senhor, eu clamo por aqueles que desejam ter de volta a alegria de cultuar, a alegria de estar na tua casa, a alegria de estudarem a Bíblia, a alegria de serem igreja de Cristo, curada pelo próprio Cristo, para compartilhar a presença de Jesus aqui nesta terra. Nós oramos assim, no nome e no poder de Jesus. Amém.